Eu quero convidar que você abra, por favor, o livro de Provérbios, capítulo 23, estaremos lendo do verso 22 ao verso 28. Esse livro foi escrito por Salomão, provavelmente muitos comentaristas concordam com isso, que ele foi escrito para aconselhar o seu filho. E ele tem aqui nesse texto vários conselhos que eu gostaria de destacar nessa noite de culto e de louvor a Deus pela vida dos nossos queridos pais e avós que estão presentes aqui e que mesmo que não estejam presentes, com certeza devemos ter sobre eles o devido reconhecimento e também do seu valor para todos nós. Provérbios capítulo 23, verso 22 ao verso 28, diz assim: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens infiéis. Oremos. Pai querido, nós mais uma vez queremos dar ao Senhor os nossos louvores nesta noite pelos nossos pais. Embora alguns deles já não estejam conosco, cumpriram em vida aquilo que eles deveriam cumprir para a nossa educação, para a nossa formação. Te louvamos pela vida deles. Queremos, Pai, fazer isto com toda sinceridade, pela importância que reconhecemos da vida dos nossos pais e dos nossos avós nas nossas próprias vidas. Nós lhes somos gratos pela vida deles, Pai. Orienta o nosso coração para que sejamos sempre, não apenas aqui, mas sempre agradecidos ao Senhor pela vida deles, por tudo o que fizeram conosco. Experiências boas e ruins foram acumuladas, mas graças te damos porque ainda assim, certamente, o Senhor os usou para cooperar com a nossa formação e com a nossa consciência hoje. Obrigado pela vida deles, Pai. Usa as nossas vidas para honrá-los. Usa as nossas vidas para respeitá-los, para cuidar deles. E que isso seja testemunho fiel do Senhor através das nossas vidas diante desses queridos e queridas a quem nós tanto somos agradecidos. E agora, na explicação da sua palavra, te pedimos que o Senhor nos dê o entendimento correto dela, para que a nossa vida, edificada por ela, seja de fato um instrumento de justiça diante do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, Salomão foi um homem considerado na história o homem mais sábio daquele período. Ele foi sábio e essa sabedoria ele recebeu do Senhor. Já no fim dos seus dias, olhando para trás, ele descobriu que as experiências pelas quais ele buscou o sentido da sua existência nas mulheres não poderia preencher o seu sentido existencial. Então ele deixa essa experiência e tem a experiência da riqueza. Diz a Escritura que ele se tornou um homem muito rico e ninguém poderia ser semelhante a ele. Mas ele descobriu nessa experiência de prosperidade que também não poderia encontrar o sentido para a sua existência, o valor da vida. E ele então tem experiência com a sabedoria. E ele se torna, portanto, o homem mais sábio na face da terra. E ele também descobre que essa sabedoria não poderia satisfazer o seu sentido, a sua necessidade existencial. No fim da sua vida ele descobre que o que na verdade pode preencher o sentido da nossa existência e dar à vida o seu devido valor é temer ao Senhor. E ele faz uso dessa experiência agora, consciente de que temer ao Senhor é a mais profunda e significante experiência da vida humana, para aconselhar o seu filho. E ele faz isto em todo o livro de Provérbios, especialmente nesse texto que nós acabamos de ler. E para compreender um pouquinho
o contexto desta mensagem, desse texto que nós lemos, é importante voltarmos no verso 17. O verso 17, na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, tem um título um pouco diferente deste título que nós temos aqui na versão em português. O título que traz são 30 ditados. Se você observar bem a partir do verso 17 até o capítulo 24 de Provérbios, você vai perceber que Salomão organiza o seu texto em forma de porções de sabedoria. E do verso 17 até o verso 21, o que ele faz é apenas uma introdução de 30 ditados, de 30 porções de conselhos que ele dá ao seu filho até o capítulo 24. E essa introdução que ele faz do verso 17 ao verso 21, poderia ser resumida pelo verso 19, que diz assim: para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. O propósito que ele tem em aconselhar os seus filhos através dessas porções de sabedoria é para que o seu filho tivesse confiança no Senhor. E confiar no Senhor, temer ao Senhor, é o princípio da sabedoria, por meio da qual a vida humana encontra o seu verdadeiro significado. Então ele faz uso dessa oportunidade para aconselhar o seu filho. Nos versos 17 e o verso 18, o que ele faz aí para nós, verso 15, desculpa, ao verso 16, o que ele faz aí para nós é mostrar aonde os pais podem encontrar regozijo, alegria. É no filho. Olha o que diz: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. A sua experiência de sabedoria, de temor do Senhor, produzirá em meu coração muita alegria. Verso 17 e verso 18, ele diz onde o seu filho poderia encontrar alegria no seu futuro. É uma experiência da juventude arquitetar, projetar a vida através de planos, de sonhos, de formações e de conquistas materiais. Mas aqui no verso 17 ao verso 18, Salomão vai dizer onde o seu filho encontrará a verdadeira alegria e satisfação na vida. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, não tente imitar os pecadores, não tenta encontrar a satisfação que os pecadores encontram. Verso 18. Verso 17, parte B. Antes, no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. E aí o verso 19 até o verso 21, ele mostra qual é o seu papel como pai, como ancião, ou quem diria, como um avô, que há tantos aqui entre nós. Ele passa a dizer ao seu filho: filho meu, sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração, não deixa que os seus desejos te conduzem, mas que a sabedoria seja o instrumento condutor do teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comelão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem que assim busca na vida alguma satisfação. A partir de então, ele passa então a mostrar para o seu filho quais são as recomendações que deveriam carregar consigo durante a vida para honrar o seu pai. Ele diz assim, a partir do verso 22, o texto que nós lemos: ouve a teu pai que te gerou. Primeira recomendação que ele faz ao teu filho. E nós todos aqui somos filhos, mas especialmente agora me dirigindo aos mais jovens. Este conselho de Salomão ao seu filho é o mesmo conselho, é a mesma expectativa que os nossos pais têm com relação a nós mesmos. Filho, ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. A sociedade mostra que os idosos, eles não têm mais valor. O que você faz com uma coisa que envelhece? Com uma camisa que envelhece, com um carro que envelhece, com um par de sapatos que envelhece? Você dispensa.
você descarta, porque envelheceu e envelhecido não há mais valor, não há mais utilidade, não há como mais extrair alguma utilidade daquilo que envelheceu. Indevidamente, os nossos idosos na sociedade sofrem o mesmo tipo de tratamento. Eles são descartados em abrigos, são esquecidos das nossas afeições, são esquecidos das nossas reuniões familiares, esquecidos muitas vezes das nossas orações. E Salomão está dizendo: filho, ouve o teu pai, não despreze a tua mãe quando ela vier envelhecer. E isto compactua com a recomendação do Decálogo, capítulo 20 de Êxodo, verso 17, que diz o quê? Honra o teu pai e a tua mãe, prolongue os dias da tua juventude. É um mandamento do Senhor honrar o nosso pai e honrar a nossa mãe, mesmo que eles cheguem à mais avançada idade. Capítulo 15 de Provérbios e capítulo 17 de Provérbios despreza o pai, ou filho que descreve a mãe, no capítulo 17 de Provérbios, como um filho insensato. E o que é ser insensato, se não ser guiado por seus próprios instintos e não pela sabedoria divina, segundo a palavra de Deus? A recomendação de Salomão para seu filho é que o filho deve honrar os seus pais, não menosprezá-lo, não esquecer dele, porém cuidar dele, honrá-lo, zelar por ele, entendendo o seu valor. Antigamente, na cultura judaica, na cultura de Israel, os idosos representavam sabedoria, porque haviam vivido mais, conheciam as tradições dos seus pais muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, se alguém precisava de algum conselho sábio, de alguma palavra coerente, se alguém de fato tinha o interesse de perpetuar as boas tradições, tinham que recorrer aos anciãos, porque eles detinham essa sabedoria. Nos nossos dias, o que nós temos nas nossas experiências seculares, infelizmente, digo isso com toda segurança, não apenas na nossa igreja vemos isso, mas na sociedade ainda mais acentuada esta dificuldade, é que os antigos, os velhos, são tão arcaicos que eles não podem mais aconselhar os seus filhos. Então os filhos passam a buscar conselho e sabedoria, não nos seus pais que são tementes a Deus, mas num artigo da internet que não é a manifestação clara de verdades da Escritura, em amigos que não andam no caminho do Senhor, e na influência de meios de comunicações que não estão necessariamente comprometidos com as verdades da palavra de Deus. E assim deixam de ouvir os seus pais e buscam sabedoria em outros caminhos. E Salomão recomenda ao seu filho: filho, ouve ao teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. Verso 23 vai esclarecer para nós como deve ser esta busca e preservação da sabedoria que pode ser obtida pelos nossos pais. Meu pai antigamente falava, ele é vivo, graças a Deus, antigamente ele falava um provérbio dentro de casa que eu nunca me esqueci. Ele falava assim: olha, aonde não tem onça, veado folga. Porque meu pai foi criado na roça. Então ele sempre dizia isso para nós: aonde não tem onça, veado folga. Para mostrar que dentro de casa nós temos que ter autoridade. Porque senão o quê? Outros vilões, outros intrusos entram na estrutura familiar e desarticulam as relações. Então é preciso ter autoridade, porque senão outros vão passar por cima de situações que não são responsabilidades deles, mas nossas. Minha mãe já dizia um outro provérbio em casa. Uma certa vez, meu pai resolveu, chateado com as panelas velhas lá em casa, e aí ele pegou, não aguentava mais ver aquelas panelas velhas, né? Alguém diz que panela velha que faz comida boa, tem até uma música que diz sobre isso, né? E meu pai não concordava com isso, ele estava assim, cansado de ver aquelas panelas velhas em casa. Resolveu um certo dia pegar aquelas panelas e jogar tudo fora, porque pela minha mãe essas panelas não seriam jogadas fora. E aí ele pegou e jogou fora essas panelas. Minha mãe foi fazer comida, cadê a panela? E naquele dia nós aprendemos uma lição com a minha mãe: não se joga uma panela velha fora, antes de comprar uma nova.
Tão simples, mas uma experiência que nos ensina tanto. E isso para nós foi um princípio que nossa mãe nos ensinou. Você não pode jogar a panela velha fora sem antes comprar as novas. Como você vai fazer comida, né? Verso 23 diz: compra a verdade e não a venda. Para comprar aquilo que nós tanto desejamos. Eu sou fascinado por tecnologia, gosto demais de tecnologia, né? Talvez é uma das maiores vaidades que eu tenho. Não sou um homem de muitas vaidades, mas tecnologia realmente é algo que me fascina muito. E eu estava muito desejoso, já desde o ano passado, de ter um laptop da Apple, o MacBook Pro. E aí chegou o dia do meu aniversário, lá no meu interior, no meu íntimo, eu estava pensando: seria tão bom se eu ganhasse um computador desse. Aí a minha mãe foi lá fazer uma visita para nós e ela chegou no meu ouvido e falou: olha, tem uma ofertinha para poder te dar, para você comprar o presente que você quiser. Falou: maravilha. Quando eu peguei a oferta, imagina o que eu fiz. Comprei o presente que eu queria. Custou muito. E aí o restante do valor eu dividi em longas prestações. Mas eu estava dizendo para André essa semana, né? Estou tão feliz, André, por esse presente que eu tenho. O MacBook Pro. Um computador com alto desempenho, muito bom. E eu estava tão feliz, mas eu tenho longas prestações para terminar de pagar, porque ela deu uma boa parte, mas ainda falta a outra boa parte para poder pagar. Custa caro, custa caro. E por custar caro, a gente cuida muito bem. Já coloquei uma película de silicone no teclado, já coloquei uma película no monitor, já arrumei um case para proteger, e eu sempre guardo com muito cuidado, porque eu sei o valor que aquilo representa para mim. Salomão está dizendo: olha, compra a verdade, porque a verdade, ao contrário de um computador, vale muito mais ainda. Custa caro, e às vezes a verdade é obtida através de experiências muito dolorosas, e vocês sabem do que eu estou falando. Há verdades que você só alcança através de experiências muito dolorosas. Mas uma vez obtida, a recomendação de Salomão é: não a vendas. Aos pés dos seus pais, aquilo que você aprendeu com seus pais, a sabedoria que ele te passou, não venda essa sabedoria por outras espécies de sabedoria que o mundo está fornecendo. Não venda. Guarde firmemente em seu coração o valor que o seu pai e a sua mãe têm para você. O valor que os seus conselhos têm para todos nós. Alguém poderia dizer, antigamente entre os gregos era assim, né? Quando um ancião, um mestre, falava alguma coisa, por mais absurda e contraditória que fosse, ninguém poderia levantar a voz para confrontar a incoerência do ancião. Deveria permanecer calado. E eu tive essa experiência semelhante agora esse final de semana, que eu estava em São Paulo com o André, numa igreja onde só havia coreano, chinês, só asiático. E o pastor é coreano também. Poderia falar a mais absurda coisa, mas ninguém poderia se levantar contra ele, porque ele é um ancião da igreja. Mas o que nós vemos hoje é tão diferente, não é verdade? Nosso pai e a nossa mãe falam alguma coisa, nos dão um conselho, e nós achamos muitas vezes que temos mais sabedoria, mais verdade do que eles. E os confrontamos, e os desrespeitamos, e os desonramos. E Salomão está dizendo: não é assim, filho. Não é assim. Compra a sabedoria e não a vendas. Da mesma forma, compra a sabedoria, a verdade, a instrução e o entendimento. Esses são os mais profundos valores que nós podemos obter nessa vida com os nossos pais. Verso 24 diz assim: grandemente se regozijará o pai do justo, a quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozijem-se o que te deu a luz. Salomão está dizendo que a alegria dos pais, a verdadeira alegria dos pais, é ter filhos honrosos na vida. No dia dos pais, no dia das mães, costumeiramente damos presentes. Mas não há presente melhor que poderia ser comparado aqui, que ser um filho que anda na sabedoria, que ouve conselho dos pais, que honra os seus pais, que não anda com os beberrões,
que não anda com as prostitutas, envolvido na sensualidade. O melhor presente que pode trazer alegria verdadeira e profunda ao coração do pai e da mãe é o filho que anda em verdade, é o filho que anda em sabedoria, é o filho que anda em instrução, é o filho que anda em entendimento. Esta é a maior alegria que os nossos pais podem ter com a experiência da nossa própria vida. Verso 26: dá-me, filho meu, o teu coração. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 22. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe deles. Então quem guarda a alma, quem guarda o coração, quem guarda os valores, os princípios, quem guarda os benefícios obtidos pela sabedoria dos pais, guarda em segurança. Do contrário, este entra pelo caminho cercado de espinhos e de laços. Razão porque Salomão chama no verso 5 do capítulo 22 de caminho do perverso. Agora ele pede ao seu filho: dá-me, filho meu, no verso 26 do capítulo 23, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Que os teus olhos se agradem por cumprir os conselhos que hoje eu estou te dando. Ele termina dizendo, num paralelo com o verso 5, que lemos o verso do capítulo 22, pois a cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. A cova é profunda e o poço é estreito. Qual é a imagem que te vem à cabeça? Aquele buraco de cisterna que é tão curto, né? Você cai, ele é profundo, mas por ser estreito você não consegue subir novamente. E ele faz essa ilustração para dizer que esse é o caminho da sensualidade. Esta prostituta, que é o símbolo da sensualidade, da perversidade, da promiscuidade, da imoralidade e da discrição, para destruir os valores sustentáveis da vida. Ele chama de prostituta e diz que ela é como o salteador, porque o salteador ele é discreto, o ladrão ele é sorrateiro. Ela é como o salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Há dois caminhos na perspectiva aqui de Salomão. O caminho daquele filho que ouve o conselho do seu pai e nele anda no temor do Senhor. E este honra os seus pais, alegra o coração do pai e da mãe. Mas ao coração daquele que não ouve a instrução, que não compra a verdade, o entendimento, e por isso anda por caminhos que ele chama de caminhos perversos, e de forma sorrateira e discreta, destrói aquelas bases que os pais construíram nos filhos. Razão porque os filhos se tornam vergonha para os seus pais. Qual o conselho que Salomão nos dá aqui para honrar os nossos queridos avós e pais? Nós devemos ouvir o conselho que eles têm para nos dar, com humildade, comprando a verdade, jamais negociando a verdade, jamais negociando a verdade. E ele faz isso para proteger a vida do seu filho do caminho perverso. Por isso ele pede: filho, dá-me o teu coração, porque guardado o coração, ou seja, deposita em mim, nos meus conselhos, a sua confiança. Confie nos conselhos que eu tenho para te dar. Certamente este viverá uma vida, como ele mesmo disse nos versos anteriores, segura quanto ao seu futuro. Viverá uma vida de justiça. Será um homem exemplar, uma mulher exemplar. E este é o melhor presente que nós podemos oferecer para os nossos pais e para os nossos avós, para honrá-los. E honrando os nossos pais, honrando as nossas mães, os nossos avós e avós, estaremos, portanto, honrando também o nome do Senhor. Não há forma mais significativa de demonstrar a nossa gratidão pelos os nossos pais e avós, honrando cada um deles através do nosso procedimento.
Essa é a palavra de Salomão para o seu filho, e essa é a palavra de Deus para todos nós nessa noite. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de refletir na sua palavra, nessas verdades que inundam o nosso coração e nos fazem entender que não há caminho melhor de estar em família, próximo dos nossos pais, próximo das nossas mães, próximo dos nossos avós. Ó Senhor, como são importantes para todos nós. Sua missão é guardar a nossa vida, proteger a nossa vida e não nos deixar entrar por caminhos que eles experimentaram e testemunharam serem caminhos tão dolorosos. Mas muitas vezes nós não consideramos seus conselhos e sofremos. Mas hoje, Senhor, impregna nos nossos corações a Tua palavra e não nos deixe afastar dos Seus caminhos. Que a nossa vida, o nosso testemunho, seja para honrar os nossos pais e os nossos avós, em honra especialmente ao Senhor. Cuida, ó Pai, das nossas vidas e dos nossos corações, e faça de cada um de nós, homens e mulheres humildes suficientemente para confiar nos conselhos do Senhor que os nossos avós e os nossos pais reservam para todos nós. Obrigado por cada um deles, te louvamos por cada um deles, que ao Teu nome sejam tributados para sempre louvores pela vida de cada um deles, pela importância e valor